O JPB apresenta agora os números da terceira pesquisa do Ibope encomendada pelas TVs Cabo Branco e Paraíba com as intenções de voto para governador do estado. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral, considerando a margem de erro. Vamos aos números. Na primeira pesquisa divulgada no dia 24 de agosto, João Azevedo, do PSB, apareceu com 17%. Na segunda consulta, no dia 19 de setembro, tinha 32%. Agora tem 42%. Com a margem de erro, fica entre 39% e 45%. Zé Maranhão, do MDB, aparecia com 31%, depois 28%, agora 27%. Com a margem de erro, fica entre 24% e 30%. O candidato Lucélio Cartacho, do PV, tinha 18%, depois 19% e agora 16%. Com a margem de erro, fica entre 13% e 19%. Tássio Teixeira, do PSOL, tinha 3%, em seguida 2% e agora 1%. Com a margem de erro, vai de 0% a 4%. Rama Dantas, do PSTU, não pontuou na primeira pesquisa nem na segunda. Agora aparece com 1 ponto. Com a margem de erro, tem de 0% a 4%. Tássio e Rama estão empatados. Brancos e nulos somavam 23%, depois 15% e agora 9%. Não sabe ou não respondeu eram 8% na primeira consulta, 4% na segunda e agora são 3%. Agora vamos aos votos válidos, aqueles que não consideram os brancos, nulos e indecisos. Essa contagem facilita a comparação com os resultados oficiais do TRE. De acordo com o Ibope, João Azevedo pode ser eleito no primeiro turno ou pode ir ao segundo turno com Zé Maranhão. João Azevedo tem 49% dos votos válidos. Com a margem de erro, fica entre 46% e 52%. João, de acordo com a pesquisa Ibope, pode ser eleito no primeiro turno. Zé Maranhão tem 31% dos votos válidos. Com a margem de erro, fica entre 28% e 34%. Segundo o Ibope, Zé Maranhão pode ir para o segundo turno. Lucélio Cartacho tem 18%. Com a margem de erro, fica entre 15% e 21%. Rama Dantas e Tássio Teixeira aparecem cada um com 1% dos votos válidos. Com a margem de erro variam entre 0% e 4%. Rama e Tássio estão empatados. O Ibope fez 3 simulações de segundo turno com os 3 candidatos que mais pontuaram na pesquisa. Os números que vamos apresentar são os de votos válidos. No cenário entre João e Lucélio, João tem 65% e Lucélio 35%. No cenário entre João e Zé, João tem 60% e Zé 40%. E no cenário entre Lucélio e Zé, Lucélio tem 45% e Zé 55%. Agora vamos aos números com as intenções de voto do eleitor para o Senado. Neste ano, a Paraíba vai eleger 2 senadores. Então, o Ibope apresentou a lista dos candidatos e perguntou: se a eleição para o Senado fosse hoje, em quais candidatos o eleitor consultado votaria? Vamos aos números. Na primeira pesquisa divulgada no dia 24 de agosto, Veneziano Vital, do PSB, tinha 33%. Na segunda pesquisa, dia 19 de setembro, tinha 34%. E agora, 37%. Com a margem de erro, ele varia de 34% a 40%. Cássio Cunha Lima, do PSDB, apareceu com 41%. Depois tinha 40%. Agora tem 34%. Com a margem de erro, fica entre 31% e 37%. Luiz Couto, do PT, apareceu na primeira consulta com 22%, depois 26% e agora 32%. Com a margem de erro, fica entre 29% e 35%. Veneziano, Cássio e Luiz Couto estão empatados tecnicamente. Daniela Ribeiro, do PP, tinha 14%, em seguida 20% e agora 30%. Com a margem de erro varia entre 27% e 33%. Daniela empata tecnicamente com Luiz Couto e Cássio. Roberto Paulino, do MDB, tinha 11%, depois 12% e agora aparece com 14%. Com a margem de erro fica entre 11% e 17%. Professor Nelson Júnior, do PSOL, apareceu com 4%, depois 2% e agora também 2%. Com a margem de erro varia de 0% a 5%.
Nivaldo Mangueira, do PSOL, tinha 2 na primeira pesquisa, também 2 na segunda e segue agora com 2%. Com a margem de erro fica entre 0% e 5%. Professor Nelson e Nivaldo estão empatados. Brancos e nulos para a vaga 1, 22%, depois 17% e agora 12%. Brancos e nulos para a segunda vaga, 33%, depois 32% e agora 20%. Não sabe ou não respondeu, 19%, depois 16% e agora também 16%. Agora vamos aos números dos votos válidos para o Senado. Veneziano Vital, do PSB, tem 25% dos votos válidos. Com a margem de erro, ele varia de 22% a 28%. Cássio Cunha Lima, do PSDB, tem 22%. Com a margem de erro, fica entre 19% e 25%. Luiz Couto, do PT, tem 21%. Com a margem de erro, fica entre 18% e 24%. Daniela Ribeiro, do PP, tem 20%. Com a margem de erro, varia entre 17% e 23%. Veneziano, Cássio, Luiz Couto e Daniela estão empatados tecnicamente. Roberto Paulino tem 9% dos votos válidos. Com a margem de erro, fica entre 6% e 12%. Nivaldo Mangueira, do PSOL, tem 1%. Com a margem de erro, fica entre 0% e 4%. Professor Nelson Júnior, do PSOL, tem 1%. Com a margem de erro, varia entre 0% a 4%. Professor Nelson e Nivaldo estão empatados. O Ibope ouviu 812 eleitores entre os dias 3 e 5 de outubro de 2018. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba e no Tribunal Superior Eleitoral. O JPB termina aqui, assiste agora a novela O Tempo Não Para e depois ao Jornal Nacional, que hoje, com o fim do guia eleitoral, volta a começar às 8h30. Uma boa noite.